SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar mais uma passagem da palavra poderosa do Reino de Deus, da palavra que nos ensina, que nos consola, nos conforta, nos dá bom ânimo, nos confronta também por amor, porque ela é uma palavra de vida e um manual de vida. Ela é uma palavra de amor eterno, que só poderia ser deixado pelo Deus Criador, o Deus que é amor. Deus é amor. Por isso Ele nos deixa esta palavra de vida eterna, esta palavra poderosa do reino de Deus. Ele diz assim, no capítulo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, nós vamos ler. Diz assim: como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Olha que coisa tremenda. Aqui, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, deixa claro, olha, como livres que sois, vocês são livres, todos nós. Deus nos deu esta liberdade. Através da morte de cruz, Jesus estabeleceu isso. Ele foi até a cruz, derramou seu sangue precioso por amor de nós, e quando isso foi estabelecido, a morte de cruz, o véu que estava no Santo dos Santos foi rasgado de cima embaixo. Agora eu tenho livre acesso a Deus. E esse livre acesso a Deus me dá liberdade de ir e vir, de fazer ou não fazer, de exercer a paz ou de exercer a guerra. Mas existem coisas boas e coisas ruins, e eu preciso entendê-las. Agora, entendê-las como? Mas eu sei muito bem o que é certo e o que é errado. Mas se nós soubéssemos mesmo, será que nós erraríamos tanto ou pecaríamos tanto? Porque muitos dizem, não preciso de instrução nenhuma de pastor, de crente, ou de evangélico, ou de católico, seja lá o que for. Eu não preciso de instrução nenhuma, porque eu sei o que está certo e errado, eu sei o que a minha vida é assim, eu sou livre para isso, Deus me deu liberdade. Exatamente. A palavra de Deus nos mostra isso, mas a palavra, para toda a palavra existe um contexto. Ela diz assim: como livres que sois, está estabelecendo, sois livres, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Olha o contexto, amado. Ela não está falando que essa liberdade eu posso usar para a malícia, para a contenda, para os pecados. Não, eu não fui livre, liberto para isso. Eu fui livre, eu sou livre para que viva como servo de Deus. Então agora eu sou empregado de Deus, pastor? Não, amados. O princípio de servidão não entraria aqui em participação errônea ou entrando aqui em um confronto de palavras. Não, se ele está falando livre, agora sou servo. Servo é preso, servo é um escravo. Não, amados. Aqui a intenção de servidão é de servir a Deus livre, liberto, não é escravidão. É ser livre ao ponto de entender, eu faço as coisas para o reino de Deus porque eu sou livre, porque eu amo a Deus e porque Ele me amou primeiro. Eu faço as coisas de Deus, eu estou caminhando com Deus, eu profiro as coisas de Deus, eu exerço a palavra de Deus na minha casa, nas ruas, nas praças, na sociedade em que vivo, porque eu sou livre. E sendo livre em Deus, eu sirvo a Ele. É esse sentido de servos, amado. Não é como empregado de Deus, não é como um escravo de Deus, que alguns declaram. Agora parece um escravo, parece um lunático, uma pessoa louca aí fazendo as coisas de Deus, só fala em Deus. Alguns só falam em morte, alguns só falam em prostituição, alguns só falam em roubo. E por quê eu não posso falar de Deus? Você vê a deturpação e a diferença de ser livre, amado?
Quando eu sou livre, eu não uso essa liberdade para malícia e para o pecado, mas eu uso como sendo servo de Deus. Então eu atribuo e dou legalidade para que o Espírito Santo que conduz agora a minha vida, sendo livre em Deus, fazendo a vontade de Deus, eu conduzo a minha vida para agregar coisas a outras vidas, não para desestimular. Ou seja, quando eu estou vivendo livre para o pecado, ou para a malícia, conforme a palavra de Deus diz, o que eu estou vivendo? Eu vou lá e dou instrução para um amigo, um amigo de trabalho, na escola ou em qualquer lugar, que está caminhando comigo e de repente ele me abre o coração e fala: estou com um problema lá em casa, a esposa está assim, daí ele fala: cara, tem um lugar aí excelente para te levar, tem um lugar aí bom para isso aí acabar rapidinho. Onde é? Vamos lá, vai numa casa de prostituição, onde está um espírito imundo lá, do próprio Satanás, porque toda vez que você se deita com uma mulher que não é a sua, existe um pacto de sangue, amado. Mas o que é isso, pastor? Não tem nada a ver com o que você está falando, isso aí é absurdo. Todos os rompimentos dos microvasos que estão naquela mulher, a qual você se deitou, a qual você teve relações, existe um pacto de sangue, a união do sangue dela com o teu, é um pacto, amado. Então você precisa entender que por isso Deus afirma a constituição do casamento, para que você tenha uma mulher só e seja dela e ela sua, para que vocês sejam livres para amar um ao outro. Agora, quando nós falamos, então vem um argumento da malícia: não sou livre para induzir o meu amigo, aquele que eu sou suposto amigo dele, para que simplesmente aquele problema que poderia ser resolvido facilmente, agora eu me torne um pecador, um adúltero, agora eu traia a minha esposa achando que aquilo vai acabar com tudo aquilo que eu estava passando. Momentâneo, passageiro, miserável, porque são questões de frações de segundos, minutos, de um prazer momentâneo que pode me levar à morte e não à vida. Pode me levar à guerra e não à paz. Por quê? Porque de repente, amado, tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz, tudo que a minha família foi constituída, leva para a morte. Que quantos amigos, amados, eu tive, quantas pessoas eu passei, eu consegui entender que de repente caminhavam sua família e de repente se impulsionam, são atraídos por uma situação ocasional, por uma situação ali naquele momento, uma situação de sair da presença de Deus, ou até mesmo por malícia, achar que essa liberdade dá a ele, que ele pode fazer, e de repente se entregam aos seus desejos, aos seus amores, saem com uma mulher, se deitam com a mulher e acabam com um casamento de anos alicerçado, com filhos tementes a Deus, com homens e mulheres ali, constituindo uma família, um lar, e tudo é destruído. Um filho vai para um lado, o filho separa, a mulher separa, as coisas que foram constituídas pela família separam, tudo se perde. Eu vi casamentos dilacerados por uma única situação, amados, por uma única traição, acabou tudo, e até alguns levaram à morte porque tirou a sua própria vida ou tirou a vida do outro. Amados, então nós precisamos entender que essa liberdade que Ele nos dá, essa liberdade é verdadeira, da qual a criatura como homem é capaz, é o uso livre de suas faculdades mentais ao serviço de Deus. Que ele está falando para mim ficar dentro da igreja? Não, amado, não é isso. Ele está falando para você exercer essa liberdade que tem para agregar valores, para agregar coisas em Deus. Ou seja, esse homem que deu a mesma dica que o homem poderia ser levado para uma casa de prostituição, agora ele dá uma dica diferente, sendo servo de Deus, instituindo a liberdade que ele tem, servindo a Deus. Olha, amado, eu não sei o que eu posso te fazer, mas eu posso orar para você e posso dizer claramente no Deus que eu confio, pode mudar a tua vida, pode mudar o teu relacionamento conjugal, e o que você está passando com a sua mulher pode ser revertido simplesmente por você confiar em Deus. Mas como é isso? Aí você explica para ele que aqueles que têm liberdade,
em Cristo. Eles servem a Deus por amor e fazem coisas que vão agregar valor. E aí você faz uma oração por uma pessoa, e quantas vezes uma oração tira aquela sobrecarga emocional que ele estava e faz com que agora a liberdade em Deus dê a ele um impulso novo, dê a ele uma condição nova de enfrentar este momento difícil que está passando e consegue suportar e passar, porque confiou em Deus. Teve liberdade para servir a Deus. Amados, confie em Deus. Saiba que a tua liberdade lhe foi dada como livres que sois, não usando todavia a liberdade para o pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. É possível sim, neste mundo, nessa trajetória de vida em que estamos, você olhar para um cenário decadente, um cenário de morte que a sociedade nos impõe continuamente. O que a televisão às vezes nos mostra continuamente que isso é verdade, isso é mentira. Não. Nós precisamos saber o que é verdade, discernir o que é verdade e o que é mentira. E você sabe, se você colocar no teu coração, você sabe absolutamente o que é verdade. E essas palavras que estão sendo proferidas aqui, amados, é para que você tenha vida e vida com abundância, que você tenha paz, o shalom de Deus que excede todo entendimento. Não é para a tua morte, não é para o teu aprisionamento, não é para dizer que você é escravo de Deus. Não, você é livre, você é filho, tem a identidade de paternidade para com Ele, de filho. Você é filho, cordeiro com Cristo e Ele, Pai, o Abba Pai, o Paizinho querido. Por isso, descanse no Senhor. Atribua esta liberdade que Deus te deu, não para a malícia, mas para as coisas do reino de Deus. Porque, amado, certamente você terá uma vida de paz e uma vida com abundância, se confiar plenamente no Senhor. Se a tua liberdade é dada não para a malícia, mas para a servidão do reino de Deus e para que o nome dele seja exaltado. A consequência disso é o Senhor te abençoar, amado. Não é por barganha, você não está fazendo uma troca, você simplesmente está servindo a Deus e Ele continua te abençoando. Confie nele, acredite nele, leia a palavra de Deus, amados. Essa é a minha oração, para que você seja tocado e a palavra de Deus que é verdadeira, é viva e eficaz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, agora o reino das trevas não prevalece sobre a tua vida. A verdade absoluta de Deus te dá plena liberdade para que você seja filho de Deus, seja considerado filho, cordeiro com Cristo e tenha a identidade dele como Pai, Abba Pai, Paizinho querido. Que o shalom de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.